Bom, boa noite. Vamos lá, vamos falar um pouco de proteção. Na verdade, vamos fazer uma grande viagem histórica pelo concreto. Concreto armado, concreto protendido. Para chegar no concreto protendido, nós temos que passar também pela história do concreto, né? O pessoal chegando, entrando aí o João Paulo, Elaine. Guardar mais um pouco o pessoal começar a entrar para a gente então embarcar nessa viagem, uma viagem histórica, né? Uma maneira aí diferente da gente contar a história da viagem do concreto, entender melhor, é olhando para trás que a gente entende melhor a nossa história, onde a gente pode chegar, né? Eu costumo dizer que engenharia é como música, né? Música a gente gosta de uma determinada banda, um determinado cantor, e a gente procura as influências dessa banda, desse cantor, e de repente a gente descobre uma infinidade de outras bandas aí que fazem um som tão legal quanto, né? E na engenharia a mesma coisa. Quando a gente conhece o trabalho de engenheiros fantásticos que vieram antes da gente, a gente tem condições então de também dar um salto grande na carreira estudando esse pessoal. Então aí ao longo dos anos eu tive um interesse muito grande de entender que voltou. Então voltou, deu uma travada, agora já voltou aí. O pessoal entrando aí, Paulo Moretti, Thiago, grande Jefferson, pessoal todo chegando aqui. Só deixa eu ver aqui se deu uma travada. Ele chegou a dar uma travadinha. Se alguém puder só dar um oi, alguma coisa, só para eu sentir se eu estou mesmo aqui online, beleza. Fabiana entrou. A rede tem esses problemas, né? Às vezes dá uma travadinha aí no nosso sistema. A gente fica meio perdido, não sabe se realmente tá falando com o pessoal, se está aqui sozinho, né? Então eu vinha dizendo dessa questão de realmente a gente entender a história, né? Como que as coisas funcionaram, como elas vieram evoluindo ao longo dos anos. E com isso a gente tem possibilidade, inclusive, de olhar para trás e arrumar algumas ideias e avançar algumas ideias que eventualmente pararam no tempo, né? E aí a gente consegue dar um salto também, mesmo resgatando coisas históricas, a gente consegue fazer uma releitura hoje em dia com novos materiais, ou com novos equipamentos, ou com novas possibilidades de cálculo, a gente consegue avançar, tá? Então, para começar a viagem, vamos voltar lá para 1700, né? A ideia, na verdade, de juntar barras metálicas, no caso, aquela época a gente tinha pedras, né? Já era antiga, né? Há registros na Roma Antiga, por exemplo, de barras de metal, bronze, colocadas dentro das rochas. É claro que naquela época você tinha que perfurar as rochas para daí conseguir colocar essas barras inseridas no concreto. Na verdade, no concreto artificial, que eu digo concreto dos romanos, né? Que já era um material que era possível de ser moldado. Mas na verdade a gente vai ganhar um grande impulso em 1824, quando Aspidin ele então descobre acidentalmente o cimento Portland. Então, a partir daí, a gente tem condições, portanto, de fabricar a nossa rocha, né? O concreto, então, passa a ser uma pedra artificial e a gente consegue, então, começar a moldar. Mas é claro que, enquanto a gente ainda não tem uma indústria de cimento desenvolvida, a gente também não conseguiu avançar, né? Mas, se a gente parar para pensar que em 1824 foi inventado o cimento, só 25 anos depois, por volta aí de 1850, é que um jardineiro, na verdade um curioso que tinha uma chácara, né, um sítio, que gostava de andar de barco num lago, ele vê esse novo material e resolve fazer embarcações. Então nós estamos falando aí de Joseph Lamot, um francês, que começa então a produzir pequenos barquinhos e ele começa a entremear armaduras com o concreto, tá? Então ele acaba desenvolvendo aí toda uma técnica com esses barcos e ele acredita que ele vai ter grande sucesso com esse novo material que ele acaba desenvolvendo. E naquela época as grandes ideias elas eram aí compartilhadas nas exposições internacionais e ele leva esse barco para a exposição Mundial de Paris. E é interessante, se a gente parar para pensar
que a primeira peça que surge é o barco, se ele tivesse apresentado uma laje, por exemplo, nesse congresso, ou um pilar, talvez o concreto tivesse atrasado o seu desenvolvimento em muito tempo. Mas acontece que nesse evento de Paris está presente lá um jardineiro, que é outro Zé, né? O Joseph Mounier. E o Mounier, ele preocupado com o crescimento lá das laranjeiras dele durante o inverno, que ele colocava em caixas de madeira, e essas caixas de madeira apodreciam, ele então vendo aquele barco do Lambeau, acho que voltou aqui, tá dando umas travadas aí, né, pessoal, na conexão, tô com uma instabilidade aqui de rede aqui, mas vamos em frente, né, vamos em frente. Só dá um ok aí para eu saber que, beleza, a Samara deu um ok aqui, agora eu sei que eu tô online de novo. Tá dando umas travadas, aqui em Maringá tá um tempo meio de chuva aqui, então estamos que nem voo, né, de avião, sujeito a instabilidade, estão passando por uma zona turbulenta. Mas o fato é que o nosso amigo Mounier, por ser jardineiro e por não ter nenhuma, digamos, uma corrente técnica que o restringisse, ele olha esse barco em contato com a água e pensa, poxa, eu posso aproveitar esse material para fazer os vasos, e aí tem um material duradouro. Então, ele começa a produzir uma série de vasos para suas plantas. Desse vaso ele começa a fazer pequenos reservatórios e a ideia vai crescendo tanto que ele praticamente deixa de se dedicar à floricultura, à jardinagem e começa a produzir reservatórios utilizando esse novo material. Então, consequentemente, o Mounier, ele começa a desenvolver tanta coisa com esse novo material que os alemães, que são de um orgulho tremendo, começam inclusive a chamar esse material de Mounier Beau, que seria, na verdade, o beton, né, o concreto do Mounier. Então, os alemães começam a ficar empolgados com esse material. A gente começa a ter alguns estudos interessantes, como, por exemplo, do Kühnen, na Alemanha, de uma empresa chamada Weisse Freytag, que vai vir para o Brasil também mais tarde para construir várias coisas. Mas o fato é que, em paralelo, naquela época a gente não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada disso, né? A gente tem aí na França o desenvolvimento em paralelo de trabalhos como René Bic, que talvez seja o primeiro a entender como colocar as armaduras, inclusive colocando os estribos. E a gente tem também Voltou, será? Tá dando umas travadas aí, gente. Dá um oi aí pra mim aí, pra eu saber que eu voltei aqui. Tá, a estabilidade aqui não tá fácil, não. Bom, voltou, né? Voltou aí. Bom, então nós voltamos. Então, o que acontece? Nós temos aí na Alemanha um desenvolvimento forte desse chamado beton Mounier. Inclusive, a gente pega aí no final de 1890, 1905, a gente tem os trabalhos de Ritter e Mirsch, que começam então a fazer a chamada analogia de treliça, e aí o desenvolvimento do concreto começa a realmente crescer. E o René Bic, que é o francês, também começa a ganhar muita grana e calcular estruturas de concreto armado no mundo todo. Inclusive, ele chega aqui no Brasil, calcula muita coisa, e a Weisse Freytag vai começar a chegar logo também no começo de 1900 e vai acabar desbancando o René Bic. Acredita-se que as primeiras obras aqui no Brasil tenham surgido aí mais ou menos em 1890, 1892, com o trabalho do engenheiro chamado Carlos Poma. Tá? Em 1908 a gente tem a estação de Mairinque, que já começa, na verdade não é bem um concreto armado, eles usam trilhos de trem para fazer os pilares, mas podemos considerar que é uma das primeiras aplicações. Mas o fato é, o René Bic, por entender melhor o funcionamento do sistema, ele cria também o esquema dele. E no mundo todo você tem o beton Mounier, que é basicamente o que os alemães foram avançando. A Weisse Freytag ganha a patente do Mounier e começa também a invadir o mundo todo. Eles acabam vindo para a Argentina para construir uns grandes prédios. E ele tem, a Weisse tem em paralelo aqui no Brasil, chega aqui no Brasil um camarada chamado Riedlinger. Esse Riedlinger, na verdade, ele não é engenheiro. Ele se estabelece no Brasil por volta de 1917 e ele vai atuar como uma espécie de testa de ferro da Weisse Freytag. E a Weisse Freytag, então, construindo prédios já na Argentina, ela faz um acordo com o Riedlinger, tá? E o Riedlinger acaba, na verdade, atuando para a Weisse Freytag. Para vocês terem uma ideia da importância do Riedlinger, o Riedlinger simplesmente formou o nosso querido Emílio Baumgart, que é o patrono do cálculo do concreto estrutural no Brasil. O Emílio Baumgart, por saber falar alemão, ele arruma uma vaga de estágio no escritório do Lambert Riedlinger
e acaba então calculando, inclusive, antes de se formar, a ponte Visconde de Nassau, lá em Recife. Antes de se formar, o cara já tinha calculado. E dessa corrente do Emílio Baumgart, gente, para vocês terem uma ideia, vão se formar uma rede de calculistas fantásticos. Nós podemos citar, por exemplo, Lobo Carneiro, que inventou, desenvolveu o Brazilian Test, né? Inclusive o pai do Lobo Carneiro foi o fiscal de obra do edifício à noite, o qual o Emílio Baumgart calculou, para vocês terem uma ideia da importância aí dessa família também do Lobo Carneiro. Junto também com o Emílio Baumgart vão aparecer Antônio Alves Noronha, Sérgio Marques de Souza, Jorge de Gaulle, uma série de engenheiros que vão acabar então difundindo o cálculo do concreto armado. Agora, gente, nós temos que ver que nós estamos falando ainda da década de 1917, 1920. É importante também a gente aqui fazer uma homenagem ao importante trabalho de Lúcio Costa, tá? Porque Lúcio Costa, à frente da Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro, ele estabelece um currículo totalmente novo para a Escola de Belas Artes e ele começa a absorver as ideias do Le Corbusier, com a utilização do concreto como um novo material, tá? E, para vocês terem uma ideia, olha como são as coisas. O nosso Emílio Baumgart ele vai dar aula na Escola de Belas Artes, tá? Então ele teve uma ligação muito grande lá com o pessoal da arquitetura, uma pena que ele não deu aula na engenharia, porque talvez a gente tivesse desenvolvido muito mais rápido. Então Emílio Baumgart dá aula na Escola de Belas Artes. E aí nós temos também, na época, o ministro Capanema, ele se propõe a fazer um edifício que seria o MESP, tá? Não é o MASP, é o MESP, que seria o Ministério da Educação e da Saúde Pública, que foi um edifício que teve os traços originais do Le Corbusier. Participam aí Lúcio Costa, Niemeyer e Haydn, e esse prédio ele é calculado pelo Emílio Baumgart, tá? E é interessante, porque o Emílio Baumgart naquela época, esse edifício do MESP, foi um edifício que realmente alguns acham que não é o marco do modernismo no Brasil, mas sem dúvida alguma o concreto começa a florescer. E nessa época aí também de 1920, nós temos que levar em conta também que nós já tínhamos aí nessa ocasião também um desenvolvimento em paralelo do protendido. Na verdade, a ideia de protender já começou muito antes. Se a gente voltar para 1872, um americano chamado Jackson, ele pega umas barras e ele praticamente aplica uma proteção para poder estabilizar uma alvenaria. Então, praticamente, essa seria uma primeira ideia aí de aplicação de proteção. E nós vamos ter, é claro, os trabalhos de Freycinet já se iniciando nessa época. Agora, uma coisa que é muito legal, gente, da gente falar é o seguinte, hoje o pessoal fica aí encantado com Dubai, né? Ah, Dubai, que coisa maravilhosa, todo mundo quer ir para Dubai. Gente, se a gente voltar para o Brasil na década de 20, na década de 30, muitos não sabem disso, mas, por exemplo, nós tínhamos o maior balanço, que era do Jockey Club, nós tínhamos os maiores edifícios do mundo, como, por exemplo, o Martinelli, na sequência o edifício à noite, nós tínhamos o elevador Lacerda, que também era uma grande construção, nós tínhamos a ponte do Herval, que foi desenvolvida até dos balanços sucessivos pelo Baumgart, e aí a gente tem também a ponte da Amizade, e nós temos inclusive as duas maiores pontes de concreto protendido do mundo. Tá? Em 1949, a ponte do Galeão ela é construída no Rio de Janeiro, todo com o processo do Freycinet, com todo o material, inclusive, evidentemente menos o concreto, né? Mas todos os fios e tudo mais, as ancoragens, todos trazidos pela França, e a ponte calculada pelo Freycinet. E essa ponte, na época, ela possuiu aí o maior vão do mundo e o maior tabuleiro do mundo. Então foi um recorde da América. Tá? Os americanos viriam a fazer uma obra protendida com o maior vão somente depois. E ainda em 1952 a gente tem a chamada Ponte do Juazeiro, que aí já é uma ponte que foi produzida em concreto protendido também, porém já utilizando um aço nacional. Então a ponte do Galeão foi feita toda com aço vindo da França. Naquela época, no sistema Freycinet, é interessante a gente observar que o sistema não tem nada a ver com o que é hoje. A proteção do Freycinet, por exemplo, ela era feita num sistema que você tinha basicamente 7 fios de 5 milímetros e eles eram fios paralelos. Tá? Esses fios paralelos, eles passavam numa espécie de um círculo perfurado para passar os fios, e no interior havia um orifício maior, no qual passava-se uma espécie de uma mola que, conforme você vinha passando os teus fios, essa mola vinha esticando.
e assim você ficava com uma espécie de um tubo no interior desses fios. E por incrível que pareça, no sistema do Freycinet, a gente não tinha ainda uma proteção aderente. Como que era feito? Você passava uma pintura à base de betume e depois você enrolava essa peça com papel craft. Tá? Então não tinha uma aderência, você tinha aí uma injeção, mas essa injeção tinha simplesmente a função de proteger contra a corrosão. Então, se a gente parar para pensar, até 1958, mais ou menos, todo o sistema de proteção que a gente tinha era baseado nessa técnica. Não tinha uma bainha como a gente tem hoje, que é uma bainha flexível com costura em hélice. Isso só foi aparecer na década de 50. Então, a partir daí, a gente tem um pulo tremendo, né? Com a fabricação das bainhas, realmente a gente começa a ter a possibilidade de aderência entre o concreto da nossa peça e as nossas cordoalhas. E a gente, então, começa a ter o sistema de aderência. Agora, a coisa muito legal do sistema do Freycinet, que a gente tem que levar em conta, é que o Freycinet, apesar de ele ter patenteado na época a estabilização dos fios ou das cordoalhas utilizando cunhas bipartidas, na realidade ele pouco usou essa solução. Se a gente pegar o sistema de ancoragem do Freycinet, a gente tinha basicamente duas cunhas. Ele tinha uma cunha de recepção que ela era reforçada de maneira helicoidal, e a cunha, que na verdade prendia os fios, era feita com uma argamassa. Então você imagine só, o sistema de ancoragem do Freycinet não era como a gente tem hoje de peças metálicas, era feita na base mesmo de um sistema de concreto com cunhas que eram na verdade de argamassa. E o macaco do Freycinet ele tinha dois pistões, ele tinha um pistão puxava os fios paralelos, né? E o outro pistão ele empurrava essa cunha de argamassa para dentro do sistema, tá? Então foi um sistema que durante bastante tempo ficou em voga. O Freycinet construiu no mundo todo, fez uma fama fantástica, mas importante que o Freycinet ele leva o nome de inventor do protendido, mas nós temos que nos lembrar de outros engenheiros que também tiveram grande contribuição. Cito aqui, por exemplo, o Magnell, os americanos chamam de Magnell. O Magnell, na Bélgica, foi o primeiro, por exemplo, a escrever um livro totalmente voltado para o concreto protendido e fez os primeiros ensaios em protendido. Então, também, o Magnell também ele tem um papel imenso e não deveria ser esquecido nessa belíssima história do protendido. A gente ainda tem Guillaume na França, temos Mikhilov na Rússia, temos ainda o Leonhardt na Alemanha, que desenvolveu um sistema muito interessante, que também foi aplicado em muitas pontes ao redor do mundo, tá? Então, no Brasil, o início da proteção, é claro que a gente tem que pensar a proteção em duas situações, a pós-tensão e a pré-tensão, tá? A pré-tensão vai começar depois da pós-tensão no Brasil. Quem entra primeiro é a pós-tensão, basicamente com a fabricação, com a execução da Ponte do Galeão, em 1949, todo com material vindo da França, e na sequência, como a Belgo já está produzindo os nossos fios de 5 milímetros, você tem a execução da Ponte do Juazeiro, tá? Mas nessa época, observe fios paralelos. As cordoalhas, elas só vão surgir na década de 60, e é mais mesmo por intermédio dos americanos, tá? Apesar que no Brasil, nós temos um camarada que nós vamos falar à frente, que ele havia tentado já entrelaçar os fios para conseguir fazer cordoalhas, para conseguir usar a proteção. Os fios, que então a princípio eram feitos todos nessa faixa aí de 5 milímetros, a Belgo começou a não dar conta. E a gente tinha uma empresa muito interessante, que é a Aramis Clade, que tem uma importância fantástica na história. Ela ajudou a produzir fios na época, né, aí nessa década de 50. Inclusive ela acabou fundindo-se com a Belgo, tá? Mas depois ela acabou separando e veio acabar a fechar, infelizmente. Mas a Aramis Clade foi, sem dúvida, uma empresa que ajudou muito na disseminação, principalmente dos fios para a nossa pré-tensão. Voltando ao sistema do Freycinet, nós tínhamos 12 fios de 5 em paralelo, tá? Gente, era muito pouco. Se a gente parar para pensar que a Ponte do Galeão foi feita nesse sistema com 12 fios de 5 fios, a gente conseguia ancorar com 12 fios de 5 fios em torno de 20 toneladas, tá? Era muito pouco. Hoje, com um macaco para uma monocordoalha, nós estamos falando de 15 toneladas. Naquela época, então, os caras eles tinham aí essa situação de apenas 20 toneladas. Gente, eu sei que está travando aí, mas eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que vir aqui e tocar em frente. Desculpe aí que está travando,
talvez na versão final ele não fique aí travado, tá? Me desculpe aí o travamento, tá? Então a gente começa com 12 fios de 5, o sistema evolui para 18 fios de 5, daí já suportando 30 toneladas, a gente passa a ter a fabricação então dos fios de 7 milímetros, a gente já passa a ter 40 toneladas, e assim o sistema vai evoluindo para fios basicamente de 5, 7, 8, até a gente ter 12 fios de 8 que a gente atinge 60 toneladas. E aí o sistema evolui basicamente para cordoalha, e aí a gente começa a fazer até 12 cordoalhas de 12, onde a gente consegue na década de 60 então chegar basicamente até 120 toneladas força de proteção. Na década então de 50 chega no Brasil, junto com a Ponte do Galeão, obviamente, a STUP, tá? A STUP é a Société Technique pour l'Utilisation de la Précontrainte, que no Brasil acaba sendo STUP também, é a Sociedade Técnica para a Utilização do Protendido. E basicamente a STUP ela nada mais é do que a subsidiária do Freycinet para rodar no mundo todo. E o grande problema que você tem aí na STUP é que acaba ficando localizado basicamente no Rio de Janeiro, com o trabalho de um grande engenheiro conhecido como Carlos Freire Machado, e a proteção tem que se disseminar para o resto do país. E aí o que a STUP então começa a fazer? Ela começa a incentivar e treinar vários engenheiros para a utilização do sistema. E aí então que começam a se consagrar engenheiros como Roberto Zuclo, em São Paulo, que fez uma série de obras protendidas e talvez tenha sido o que mais na época do cálculo protendido, inovando. Temos Antônio Carlos Laranjeiras, o grande professor Laranjeiras lá na Bahia, exímio calculista, um professor pesquisador fabuloso. Temos aí também alguns trabalhos do Alberto Eunecave, lá no Rio Grande do Sul, e Hugo Mota também, lá no Ceará, que também acaba também calculando uma série de coisas para STUP. E também tem até um ídolo estrutural que eu coloquei recentemente, que é o José Pereira da Silva, que é um engenheiro lá do Rio Grande do Norte, que também acaba fazendo muita coisa no sistema do Freycinet. Então a STUP ela acaba disseminando, principalmente para o cálculo de pontes e viadutos, toda a técnica da proteção introduzida pelo Freycinet, e a gente tem então o treinamento e o cálculo por parte de vários engenheiros de estruturas espalhados no Brasil. Agora é interessante a gente entender na história, né? Como o Nordeste ele já era rico na proteção, já na década de 50, né? Você já tinha calculistas lá fantásticos fazendo um trabalho de proteção, e é importante a gente entender isso, porque na década de 90, para a disseminação da proteção não aderente, são engenheiros basicamente de Fortaleza que vão para os Estados Unidos e vão trazer a técnica. Então a gente começa a ver que as coisas não são por acaso, né? Fortaleza, o estado do Ceará em si já tinha uma grande tradição, né, através principalmente dos trabalhos do nosso engenheiro Hugo Mota, já tinha uma tradição no cálculo do protendido lá no passado, tá? Então, com proteção, principalmente com o sistema de Freycinet, é interessante a gente observar que o Brasil ainda não tem o sistema de proteção. E aí que entra o trabalho do nosso querido José Rudloff Mams. É claro que ele não é brasileiro, ele é chileno engenheiro mecânico, mas acaba se estabelecendo no Brasil, e ele acaba então desenvolvendo, na realidade, o primeiro sistema genuinamente brasileiro. E ele talvez, por não ser um engenheiro civil, né, ser um engenheiro mecânico, ele nunca pensaria em fazer a ancoragem da força de proteção utilizando cunhas de concreto, né, como o Freycinet fez. Então ele começa a desenvolver cunhas planas para fazer a ancoragem do seu sistema que está em desenvolvimento. Ele chega a fazer cunhas bipartidas na década de 70 e chega a ensaiar mais de 30 modelos até chegar no formato final. E ele acaba vindo evoluindo num sistema de ancoragem de 6 fios de 5, 12 fios de 5, até que ele começa a chegar numa ancoragem tipo calota para 12 fios de 5, 7, 8, e aí ele começa realmente a produzir não só o sistema de ancoragem, mas também bombas de alta pressão para fazer as injeções, e macacos de grande potência, em torno de 500 toneladas da força, para você conseguir puxar inúmeras cordoalhas ao mesmo tempo, tá? Então, o trabalho do Rudloff, sem dúvida alguma, no Brasil, marca um início de uma tecnologia genuinamente brasileira, claro que inspirado no sistema do Freycinet, né, obviamente,
mas a gente começa a ter então um desenvolvimento nacional. Ainda na década de 50, nós temos aí a VSL. A VSL é uma grande gigante e essa sigla VSL é basicamente uma abreviação do seu inventor, o Lozinger. Então, VSL, os dois primeiros V e S dos primeiros nomes, e o L do Lozinger, que foi então um engenheiro que lança sua versão final de proteção na década de 60, que é um sistema basicamente com cunhas tripartidas. Observe que a questão das cunhas há muito tempo já existia, né? A indústria mecânica já usava as cunhas há muito tempo, mas a gente acabou atrasando um pouco, porque com o pensamento de engenheiro civil, realmente a gente não tinha essa ideia. Quando vem, apesar que, veja bem, na patente clássica do Freycinet, da década de 40, ele tinha propostas da utilização de cunhas bipartidas, mas por um motivo ou outro ele acabou não utilizando, tá? Agora, na VSL, que também desenvolveu obras no Brasil, é importante a gente citar o trabalho de um grande engenheiro paranaense, que é o Manfred Schmidt. O Manfred Schmidt foi um grande entusiasta e um grande divulgador dos trabalhos da VSL. Inclusive, a VSL acaba fazendo uma parceria com o professor Schmidt e, posteriormente, em 1981, a gente tem uma fusão, não só anteriormente com a empresa do professor Schmidt, mas também com a própria Rudiloff. Então, a VSL começa a trabalhar aí em parceria com a Rudiloff na produção do sistema de proteção. Agora, nós temos um cara que foi sensacional, gente, que a gente tem que lembrar aqui, que foi o grande professor Pfeil. O professor Pfeil, na década de 60, já fazia muita coisa envolvendo proteção. Ele tinha, para você ter uma ideia, dois sistemas muito interessantes. Um sistema inicial chamado de preload, que era basicamente um sistema de bloco fixo e bloco móvel. Como que funcionava isso? Você colocava os fios ou as cordoalhas presas num bloco fixo, e aí tinha um bloco móvel que era preso, eles colocavam os macacos e faziam esse bloco móvel se mover, estabilizavam o macaco, colocavam algumas cunhas e tiravam os macacos e concretavam. E assim você fazia as pontes. Esse sistema era muito parecido com o chamado sistema Leoba. Tá? Esse sistema Leoba é basicamente o sistema do Leonhardt e do Baum, que eram os alemães que tinham esse sistema, que foi inclusive utilizado no Brasil na ponte do Guaíba, e era um sistema que o sistema do Pfeil tinha muitas semelhanças com o chamado sistema Leoba. Tá? No Brasil ele foi utilizado basicamente na primeira ponte do Guaíba e não teve mais muitas utilizações aqui no Brasil, mas ao longo do mundo o sistema Leoba do Leonhardt foi muito utilizado. Então o Leonhardt ele inspirou o Pfeil nesse primeiro sistema, que era o preload, mas o Pfeil tinha um outro sistema, que era inclusive chamado de sistema Pfeil, que era um sistema muito interessante. Ele era um sistema basicamente de envolvimento contínuo. Ele vinha esticando os fios, ancorava eles, dava um nó, continuava esticando e assim ele vinha basicamente laçando a estrutura. Agora, o grande barato dessa tecnologia introduzida pelo nosso querido Pfeil é que, gente, ele não tinha macaco de proteção para fazer. Sabe como o Pfeil fazia o sistema de proteção? Ele fazia basicamente no guincho manual. Ele utilizava aí basicamente algo que seria um Tier-4, tá? Então, você parar para pensar que na década de 60 o Pfeil fazia pontes e viadutos sem ter um macaco, ele fazia na base do Tier-4, ele conseguia protender. É uma coisa realmente sensacional, né? Ele fez inúmeras pontes e viadutos. Nos livros do Pfeil ele registra basicamente todos essas conquistas, né, com o sistema dele, e realmente a gente tem que dar palmas para o Pfeil por todo esse avanço. No Brasil ainda, depois que o professor Vasconcelos basicamente volta do seu doutorado lá na Alemanha, um grande entusiasta da utilização da proteção passa a ser o professor Figueiredo Ferraz. O professor Figueiredo Ferraz, que foi prefeito de São Paulo, professor da USP. Ele começa então a trocar ideias com o professor Vasconcelos e começa a viajar e acaba, que eu digo mentalmente, né, e acaba desenvolvendo o seu sistema, que acaba ficando conhecido como Sistema Ferraz. O Sistema Ferraz de proteção, vocês podem encontrar maiores detalhes na revista Estruturas, tá? Uma revista antiga que publicava basicamente os avanços de concreto estrutural, seja armado ou protendido, e ele vai utilizar pela primeira vez no edifício Gazeta, Paulista, e na sua obra, que foi um marco,
que inclusive na época foi a de maior vão, que foi o vão do MASP, né? O MASP ele foi construído, obra da Lina Bobardi, e foi feito com o sistema Ferraz. É uma pena que o professor tenha morrido, né? Infelizmente morreu, o sistema acabou não se desenvolvendo, porque se Figueiredo Ferraz talvez tivesse continuado, né? Certamente esse era um sistema que poderia ter desenvolvido ainda muito mais. Então, infelizmente, acabamos perdendo o professor Figueiredo Ferraz e o sistema acabou parando, tá? Na década de 80, gente, vai aparecer o sistema MAC. Você tem aí o Carlos Freire Machado, que tinha trabalhado muito tempo na STUP, né? Na Sociedade para Utilização do Protendido no Brasil. Ele foi basicamente o cabeça da proteção aqui no Brasil para disseminação do sistema do Freycinet. Na década de 80, então, ele se junta com o engenheiro Evandro Porto e eles criam a MAC Proteção, que acaba sendo, então, uma empresa nacional que começa a conseguir desenvolver muita coisa, ancoragem para várias cordoalhas, um macaco para cravação das cunhas, e assim você, então, começa a ter um bom desenvolvimento. E a MAC Proteção, sem dúvida alguma, até hoje, uma das grandes gigantes aqui no Brasil no assunto, tá? Ainda temos que levar em conta que existia também na Itália o surgimento em 1900, década de 60, do sistema Tensiai, ou Tentiai, né? Que na década de 80 a Protendi começa a representar aqui no Brasil e acaba sendo a pioneira na utilização das cordoalhas de 15.2, tá? Um sistema que você tem aí a ancoragem feita por cunhas tripartidas, ancoradas num tarugo, e que também até hoje a Protendi tem sido aí uma empresa de grande destaque, né, no cenário da proteção. Bom, o que mais nós podemos falar? Aliado ao desenvolvimento dos fios e também das cordoalhas, nós devemos lembrar que existiam também propostas utilizando barras rígidas, tá? Então nós temos aí, basicamente, na década de 40, o desenvolvimento das famosas barras de Wittig. As barras de Wittig basicamente são barras de aço especiais, com diâmetros variando entre 12 a 47 milímetros, e a ancoragem é feita por porcas, tá? O pessoal tá falando aí que tá travando, tá? Mas tenham paciência, depois eu acredito que na minha versão aqui não vai travar, depois então eu vou disponibilizar, eu vou deixar aí no meu feed, tá? E aí acredito que não vai ter esse travamento que a gente tá infelizmente enfrentando aí, tá bom? Peço desculpas, aqui em Maringá tá um tempo instável, aqui tempo de chuva, então desculpa aí pelo transtorno, né? Pela turbulência de voo durante essa viagem do Protendido, tá? Então, voltando a de Wittig, um sistema muito versátil também. Eu gosto muito do sistema de Wittig, já utilizei para um reforço de um bloco de fundação. Barras de Wittig com 47 milímetros, a gente conseguiu meter uma força lá de 130 toneladas numa única barra. Então, você consegue jogar forças aí fantásticas e as perdas de proteção são menores, né? Especialmente porque você não vai ter as chamadas aí perdas por encunhamento. O próprio professor Maffei utilizou aí barras de Wittig para poder cortar os pilares, né, do edifício Nunzio Manzoni para conseguir fazer o macaqueamento do prédio, tirando aí os efeitos do recalque no edifício. Ele cortou os prédios, fez consolos que foram então protendidos com barras de Wittig. Voltou? Acho que agora voltou, né, gente? Deu uma travadinha aqui, agora acho que voltou. Então, com isso, com consolos protendidos com barras de Wittig, ele apoiou dois macacos, cortou o pilar, tá? Cortou o pilar, assim ele conseguiu enfiar o macaco de baixo, macaquear o pilar para a posição original e assim reconstituir o pilar novamente e salvar o edifício dos seus recalques. Um concorrente que não foi muito para frente com o sistema do de Wittig, né, para bater com o de Wittig, foi o sistema Macalloy, que era também um sistema de barras desenvolvido lá na Inglaterra, mas não foi muito para frente, né? A gente vê alguns registros, mas realmente a de Wittig foi a que acabou indo mais em frente. Vamos parar na pós-tensão, continuar na pós-tensão, né? A gente tem todo esse cenário utilizando aí a pós-tensão, normalmente pós-tensão aderente, mais utilizado aí para pontes, viadutos, pavimentos, mas dando um salto aí para décadas. Os americanos, na verdade, já vinham utilizando cordoalhas engraxadas há muito tempo, tá, gente? Inclusive os americanos, a cordoalha basicamente surgiu lá com eles.
E eles, por terem muitos pisos numa região, principalmente com solo colapsível, eles começaram a testar o sistema de cordoalha não aderente. E esse sistema foi se desenvolvendo muito nos Estados Unidos. Agora, tinha um problema que nós que temos uma cultura que segue muito mais a dos europeus, muito interessante, é que a gente não conseguia aceitar o fato de não ter aderência, né? Mas é bizarro você pensar nisso, porque no primeiro sistema do Freycinet não tinha aderência, né? Depois ele passa a ter aderência, depois os americanos fazem o sistema com cordoalha engraxada e o resto do mundo não quer aceitar porque a gente não consegue ter uma certeza de qual é a tensão na armadura em estado limite último. Veja bem, na proteção aderente, você vai ter um funcionamento muito semelhante ao do concreto. Então você consegue saber, pela aderência na armadura, qual que vai ser a deformação no aço de proteção em estado limite último. Quando o aço ele corre solto dentro do concreto, você não consegue determinar com precisão qual vai ser essa deformação na cordoalha engraxada. Então o mundo ficou reticente de querer utilizar essa tecnologia. Agora os americanos são de uma outra cultura, né? Eles vão, fazem uma série de ensaios, criam algumas equações empíricas e mandam ver e saem utilizando. A cultura do europeu já não, eles querem desenvolver uma equação que em função disso vai explicar tudo e tudo mais, e aí acabou travando. Então demorou demais para o sistema de pós-tensão não aderente começar a ganhar o mundo além das portas dos Estados Unidos. Tá? No Brasil, esse sistema só vai se desenvolver aí na década de 90, quando alguns engenheiros, como eu já falei aí de Fortaleza, entre eles o nosso saudoso Dácio Carvalho, outros profissionais aí de ponta, como o Jordano, o Caracas, esse pessoal acaba indo para os Estados Unidos, fazem lá um contato com o professor Bijan, absorvem toda uma tecnologia, trazem para o Brasil e começam a calcular as primeiras torres lá em Fortaleza. Então, a partir daí, minha gente, aí o sistema com proteção não aderente começa realmente a ganhar o mercado, porque a proteção deixa de ter a necessidade da utilização de grandes macacos, você não tem mais a necessidade de fazer a injeção, né, de nata de cimento no interior das bainhas, então a utilização de cordoalhas, monocordoalhas e macacos mais leves facilita demais. Inclusive esse sistema até hoje, se difundiu hoje, não só nas grandes obras, mas também principalmente para as pequenas edificações, né? Então muitas casas a gente tem feito com esse sistema, tá? Gente, voltando lá para a década de 50, no sistema de pré-tensão, a gente falou todo aí do sistema de pós-tensão com aderência, chegamos aí mais na modernidade falando do sistema de proteção não aderente, mas é importante também a gente voltar no tempo no sistema de pré-tensão. A pré-tensão, na realidade, ela começa aí lá na década de 20, com um alemão chamado Oyer, ou Voyer, e o Voyer, ele começa a ensaiar basicamente com fios de alta resistência. Ele é o primeiro a perceber que você tinha que usar fios de alta resistência, e para isso ele recorre a cordas de piano, e ele então bola o sistema Voyer. Inclusive até hoje nós temos um efeito que é o efeito Voyer, né? Por que não escorrega a armadura, né? Quando você aplica a proteção e tensiona ela, você vai ter uma diminuição do diâmetro internamente dentro da peça de concreto. Agora, do lado de fora, quando você solta, o diâmetro é maior. Então acaba virando um efeito aí saca-rolha, né? Você quer puxar internamente, está com o diâmetro menor, de fora você está com o diâmetro maior. E isso acaba então atuando beneficamente para a ancoragem dessas armaduras, né? Então isso daí é conhecido como efeito Oyer, ou Voyer, ele foi o primeiro a estudar isso, só que ele tinha uma ideia, uma concepção um pouco restrita. Ele fazia essas proteções só com fios de arame de baixo calibre, 1 milímetro, 2 milímetros, tá? Apesar de reconhecer que tinha que ser alta resistência, ele achava que se ele utilizasse arames com uma bitola maior, esses fios iam escorregar do concreto e assim você não ia conseguir manter a proteção aderente, tá? E aí, gente, no Brasil, a gente tem que lembrar de um trabalho muito interessante de um engenheiro chamado Rubem Dufler de Andrade. O engenheiro Rubem Dufler de Andrade, lá na década de 50, ele consegue uma patente do sistema Voyer e começa a produzir aqui no Brasil algumas peças, tá? Utilizando sempre fios de baixo calibre, fios aí de 2 milímetros. Então ele colocava uma série de fios de 2 milímetros e inventou um sistema que ele chamava de dispositivo de proteção para fazer uma série de lajes protendidas.
Agora, essas pequenas lajes protendidas com pequenos fios de proteção, ele usou para fazer principalmente, sabe o que? Caixas d'água pré-moldadas. E na sequência ele começou também a ensaiar mourões também protendido. Então o Rubem Duflo de Andrade, já na década de 50, o cara já estava bagaçando, fazendo já a pré-tensão aderente, utilizando esses pequenos fios, tá? Mas ele teve muita dificuldade, porque na verdade, como o Voia utilizava a corda de piano, quando o Duflo de Andrade foi fazer a tropicalização, digamos assim, né, do sistema Voia aqui no Brasil, ele enfrentou grande dificuldade, porque ele não conseguia encontrar um material semelhante. Então é só na década de 60 que ele vai efetivamente conseguir produzir essas peças pré-tracionadas. Agora, outro precursor também do sistema de pré-tensão no país, que a gente não pode esquecer nunca, e aproveitando para fazer a nossa homenagem, é o nosso querido professor Vasconcelos, né? O professor Vasconcelos, ele vai para a Alemanha, ele é da primeira turma de protendido do Risch, tá? Ele aprende, ou seja, protendido com o Risch, um dos maiores engenheiros mundiais, e ele traz toda uma série de cálculos de protendido para o Brasil. E aí ele acaba abrindo no Brasil a primeira empresa de pré-moldados com concreto protendido aderente, tá? Agora, o Vasconcelos teve uma sacada fantástica. Qual que foi? Na época, os alemães, e principalmente o Voia, ele protendia só com fios de 2 milímetros, tá? Eram fios muito pequenos. E aí, o Vasconcelos, muito sabiamente, para não ter que pagar uma patente, ele pensou o seguinte: poxa, por que não protender com fios maiores, de maior calibre, né? Então ele começa a testar a proteção no sistema Voia com fios de 5 milímetros. E ele pensa o seguinte: bom, se os alemães já constataram que tem problema de escorregamento com fios maiores, eu vou então testar os fios maiores, aliás, eu vou testar a proteção com fios maiores num local onde eu perder a proteção não tenha problema. E aí então Vasconcelos ele começa a fazer estacas pré-moldadas com fios maiores. E aí começa a obter sucesso. Ele consegue estabilizar a força de proteção e aí o sistema ele funciona. O Vasconcelos, que inclusive conta alguns casos maravilhosos nos livros, nos artigos dele, né? Ele conta alguns casos, por exemplo, de utilizar um caminhão para aplicar a proteção em alguns casos que o macaco, por exemplo, chegou a ser danificado e os caras tinham que entregar algumas obras. Então, o professor Vasconcelos, sem dúvida alguma, o grande historiador do nosso concreto, um dos grandes desenvolvedores e também, junto com o Rubem Duflo de Andrade, talvez pela humildade do professor Vasconcelos, ele credencia o Duflo de Andrade como o precursor da pré-tensão, mas, sem dúvida alguma, o professor Vasconcelos ele também é, junto com o Duflo de Andrade e o Lorena também, né, um outro engenheiro, os precursores da pré-tensão no Brasil. Deve-se lembrar também que as estacas do jockey, elas na época já eram pré-moldadas, né? O pré-moldado então também começa a ser utilizado com o Jockey Club no Rio de Janeiro, não era protendido, mas era, na verdade, pré-moldado, tá? Então, o Vasconcelos ele fica basicamente 10 anos nessa empresa, que acaba virando a Protendit, né, em 1957. Ele acaba saindo da empresa, acaba deixando quieto a questão, a gente não sabe direito o que acontece para a saída dele da empresa, mas a princípio para ele foi muito bom, porque ele começa a assessorar uma série de empresas em todo o Brasil, né? Começa a dar assessoria para uma série de empresas e disseminando a utilização da pré-tensão aderente. Hoje, a pré-tensão aderente propagou demais no pré-moldado, né? Então ela ficou parada durante um bom tempo, mas a gente observa uma retomada do pré-moldado na década de 80. O Niemeyer fez muita coisa também no pré-moldado, inclusive na época do Brizola, ele fez muito CIEP utilizando o pré-moldado, e a gente começa a ter um retorno bom aí da proteção com a pré-tensão no Brasil, né? Nós estamos focando mais aqui no Brasil, na história do Brasil, começa a ter um desenvolvimento bom aí na década de 90, com muita utilização da proteção pré-tensão aderente. Então a gente começa a utilizar as lajes alveolares, as vigas com pré-tensão aderente, começamos a ter as grandes pistas de proteção, uma série de equipamentos aí especiais para a gente poder utilizar a proteção. Hoje, num cenário mais amplo, gente, as tentativas que a gente tem tido na evolução do sistema são proteções utilizando barras de fibra de vidro,
barras de fibra de carbono e também associação da proteção com o concreto de ultra alta resistência. Tá? Então, hoje em dia, os estudos, as pesquisas estão focadas principalmente nesses materiais, tá? Fibra de carbono, fibra de vidro e também o concreto de ultra alta resistência. É o que a gente tem observado e o que pode aí, certamente no futuro, a gente começar a ter mais contato. Agora, veja bem, então, muita gente fala de proteção como se fosse uma coisa que é uma tecnologia que surgiu ontem, né? E, gente, vocês estão vendo que, na verdade, não é. A proteção já está sendo aí aplicada há muito tempo, né? O Jackson, lá em 1870, já estava aplicando proteção. Claro que a gente vai ter todo um amadurecimento da técnica na década de 30 com o Freycinet, quando ele realmente vai esclarecer para a gente os aspectos relacionados à retração, fluência do concreto e também a necessidade de utilizar um aço com uma resistência muito maior do que aquela do concreto, né, armado. No concreto armado a gente trabalha com barras de aço que vão escoar aí em torno de 438 MPa, tá? Ou 500 MPa característico. No protendido a gente precisa trabalhar aí com aço na faixa de 1900 MPa na ruptura. Então você precisa ter um grande regime de deformações, porque quando você perder deformação devido à retração, que é inevitável, e à fluência do concreto, se você fizer com aço que tem pouca capacidade de deformação, você perde o efeito da proteção. Então, basicamente, a proteção após os estudos aí do Freycinet na década de 30, a coisa começa a tomar um rumo sensacional. Então, veja bem, a proteção a gente já tem utilizado desde a década de 30. Então, se a gente parar para pensar, poxa, é absurdo a gente não ter um domínio, né, da técnica de proteção hoje, em pleno 2021. Tá? Então, dentro desse contexto, nós montamos aí um curso, tá, de concreto protendido. É um curso básico que começa do zero, vai passando por todas essas perdas de proteção, sistemas de proteção, passamos também por técnicas computacionais, ou seja, um curso muito rico, com muitas horas aula, um curso online onde eu passo, né, não só o mamão com açúcar, mas a parte pesada para você entender a proteção como um curso de graduação. É um curso que é tão forte como mais completo do que o curso de graduação que eu dou aqui na Universidade Estadual de Maringá há quase 20 anos, tá? E aí, em função dessa live, nós resolvemos fazer aí, para quem tiver interesse, uma promoção aí imperdível, tá? Até a próxima terça-feira, nós vamos lançar o nosso curso por apenas R$ 997, só que só vai ser até a próxima terça-feira, às 23h51. Só que olha só a sacada bacana disso daí. Além de você estar pagando em torno de 20% mais barato no curso, até dezembro você vai ter direito, olha só, hein, direito a utilizar um módulo de proteção do TQS, tá? É isso mesmo. Então você, além de, se você comprar o curso, você vai levar o módulo por um tempo, obviamente, restrito, mas vai poder utilizar o módulo de proteção do TQS até dezembro, tá? No curso a gente dá uma aula mostrando como utilizar o programa e assim você então vai matar 2 coelhos com uma paulada só, né? Vai poder aprender a proteção e ainda explorar o TQS, o módulo de proteção, tá? Depois, se você não se inscrever, nós vamos voltar para o preço normal e o curso aí ele vai para 1.200, R$ 1.000 e poucos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa live, vou colocar ela no meu feed, eu sei que travou bastante aí, mas certamente não vai travar na versão do feed, você vai poder assistir aí de novo. E lá no meu link, na minha bio, tá o link para você, então, quem tiver interesse, né, poder comprar o curso, tá? Com essa grande promoção aí em parceria com a TQS. Então recomendo aí, até a próxima terça-feira, entra lá na minha bio, tem lá o link para você clicar e ver. E é um curso que você vai poder fazer totalmente online, no sossego do celular, ou seja, onde que estão os grandes centros hoje para você aprender protendido? Né? Está em São Paulo. Pô, só a passagem, ida e volta de avião, sem falar que você está com a pandemia, então não vai ter muitas vezes essa possibilidade. Então você vai poder assistir um curso completo de graduação, tá? A gente aborda também, gravamos aí recentemente também toda uma parte de
de hiperestático de proteção. Nós temos aí, inclusive, vários alunos que fizeram, poxa, a gente gravou posteriormente, aí contactamos os alunos, passamos para eles, ó, pode assistir aqui o módulo de hiperestático de proteção, tá? Então é um curso que realmente tem um custo-benefício fantástico e sempre que a gente põe coisas novas, a gente libera lá para o pessoal, tá bom? E quero dar um toque aqui também, vou estar lá no dia 1º de abril, vou dar um curso sobre reforço com proteção externa lá no Congresso Brasileiro do Concreto, tá, pessoal? Vai ser um curso aí que eu vou passar, não há necessidade de saber proteção, nós vamos começar do zero, vamos passando por toda a parte de proteção aderente, não aderente, cálculo da proteção, obviamente que é um cálculo um pouco mais rápido, o curso tem só 8 horas aula. A gente vai falar toda a parte de pinagem, como que a gente faz, quantifica, alguns exemplos de como fazer isso. Então vai ser também uma modalidade muito legal, porque o Congresso Brasileiro do Concreto, que vai ser feito agora em Florianópolis, nós vamos ter tanto a versão presencial como a versão online. E o curso, de maneira inédita, você vai poder, se você for para Florianópolis, assistir lá presencialmente, mas também vai poder fazer o curso online. Né? Um curso de 8 horas, a gente começa às 8 horas da manhã, tora o pau até aí meio-dia, 11h30, e depois na sequência a gente toca em frente. O Alexandre pergunta, consegue passar a ementa? A ementa de qual, Alexandre? Do curso de protendido você vai encontrar lá na minha bio. Um curso de graduação de protendido praticamente. O curso de reforço nós vamos lançar nos próximos dias aí, tanto no meu feed como pelo Ibracon, nós vamos lançar qual vai ser a ementa do curso, tá? Nós ainda temos um tempinho aqui, pessoal, vamos abrir aí para perguntas que o pessoal tiver. Nós recebemos algumas perguntas aí, eu acabei aqui me enrolando, não tenho elas, eu lembro que me perguntaram se dava para aplicar a proteção num sistema que você tinha segmentos de peças pré-moldadas, né? Então dá sim, você pode fazer, inclusive o sistema de balanço sucessivo desenvolvido pelo Emílio Baumgart, hoje em dia praticamente é todo nesses sistemas, e inclusive utilizando a proteção, né? Você vem protendendo essas aduelas umas contra as outras. Eu tive a oportunidade de utilizar num sistema de estação de tratamento de esgoto, fizemos várias peças pré-moldadas e depois metemos uma cordoalha para conectar todas elas, né? Na verdade dar um atrito entre elas, para daí conseguir passar uma lona numa central de tratamento de esgoto, que eu mostro também lá no curso de proteção, eu mostro lá. O Alexandre pergunta, é o de protendido mesmo, está lá na bio, Alexandre. Quando você entrar lá, você certamente vai ser remetido lá para o curso e lá na página vai estar toda a ementa e todas as aulas que a gente tem. Eu acho que tem lá quase 30 aulas, lá a gente tem lá no nosso curso, tá? Tem muita coisa lá para vocês verem. O Thiago pergunta, qual a visão de proteção para o futuro, as técnicas que vêm surgindo? Então, Thiago, a gente tem essa vertente principalmente de reforço, né, utilizando a proteção com fibras de carbono, seja na forma de fitas ou também na forma de barras rígidas de fibra de carbono, e também a proteção em barras de fibra de vidro. Agora, tem também o aspecto da proteção utilizando aí também as chamadas supercordoalhas, né? Isso tem sido utilizado, por exemplo, nas torres eólicas. Então, um tipo especial de aço, que tem, obviamente, ser comprado sob encomenda, né? Normalmente está voltado só para esse segmento. Inclusive, a gente tem aqui um dos grandes calculistas aqui de torres eólicas, o Ivan Costa, estava aqui presente, né? Um grande calculista desse tipo de estruturas, aí, inclusive com estruturas calculadas aí na Espanha, Portugal, um engenheiro muito bom que trabalhou com o Dácio Carvalho, e agora está residindo lá em Porto Alegre e tem feito uma série de estruturas muito interessantes nessa parte de energia eólica, tá? Então essas torres também são aí uma nova modalidade onde o concreto de protendido está entrando muito bem, né? E também com essa questão aí do concreto de ultra alta resistência, que também pode ser uma coisa muito, muito interessante para o futuro, tá? Incorporado principalmente com fibras especiais, né? Banhadas aí com cobre para você poder ter o deslizamento da fibra antes da ruptura dela. O Arilson pergunta, professor, qual é a grande dificuldade dos profissionais e alunos no cálculo de estruturas protendidas? Eu acho, Arilson, que o problema está lá na resistência dos materiais, né? Entender que, na verdade, a proteção é pura resistência dos materiais misturada com o concreto, porque na hora de mencionar, eu ainda não consegui incorporar isso no curso, mas uma hora eu vou colocar, eu quero colocar os diagramas de Magnell. Então, os diagramas de Magnell, ele vai dar para a gente uma zona ótima, que você, consequentemente, consegue calcular uma combinação de força de proteção com excentricidade, tá? Então, através desse diagrama, a gente gera uma região que aí você, então, pode conseguir as várias combinações.
Mas para poder traçar esse diagrama de Magno, você tem que entender lá de resistência dos materiais e as limitações de tensões permitidas no material. Então o cálculo dessas tensões basicamente é o quê? P sobre A mais ou menos M sobre W. Então, na verdade, você tem que entender de resistência dos materiais para conseguir pré-dimensionar a protensão. Depois de pré-dimensionado, você tem que entender o concreto armado para conseguir fazer a verificação em estado limite útil. Então, se você não tem uma boa base em resistência dos materiais e tem certas dificuldades no entendimento da teoria clássica do concreto armado, de domínios, deformações, alongamentos e tudo mais, é aí que acaba ficando crítica a situação. O Ícaro pergunta, comenta um pouco sobre lajes alveolares. Lajes alveolares, Ícaro, é essa situação de protensão na pré-tensão aderente, né? Eu acredito que no caso de lajes alveolares a gente precisa ser um pouco mais rígido no país, ter um controle um pouco maior, porque como a gente não coloca armadura passiva nesse tipo de laje, a gente depende totalmente da força de protensão. E essa eu vejo que é uma proteção, uma preocupação que o Voyer tinha lá atrás, ou seja, se ele usasse fio grosso, escorregava. E eu tenho verificado alguns escorregamentos de cordoalhas nas lajes alveolares, o que é preocupante, tá? Então eu acho que é um baita de um sistema interessante, mas ele tem que ser com um monitoramento, principalmente em fábrica, com mais dias antes de ser mandado para a obra, tá? Então acho que tem que mudar. O Ícaro fala, estou lendo o livro, mudou totalmente minha opinião sobre o assunto, tá? Provavelmente você está falando do meu livro, que é o Reflexões do Engenheiro de Estruturas, né? Em frente ao Buriti, Reflexões do Engenheiro de Estruturas, que é o meu livro aí, que já está chegando, inclusive, é a segunda versão, eu devo estar com ele lá no Ibracon também para entregar em mãos de quem tiver interesse, onde eu comento bastante dessa situação das lajes alveolares. O Daniel, ele pergunta aqui, o módulo TQS que vem com o curso é o módulo de lajes e vigas protendidas? O módulo que vai vir a princípio, Daniel, é o módulo de lajes, tá? Porque recentemente o módulo TQS, com o lançamento da versão 22, ele tem um módulo de vigas, tá? O nosso, a princípio, a liberação que vai ser feita é para o módulo de lajes, tá bom? Mas aí o pessoal da Conectenge que está fazendo um acordo vai poder dar mais informações. Vê com o pessoal da Conectenge, por favor, com o Thiago, ele pode te dar essa informação mais precisa. Como é o Thiago que cuida para mim aí desses acordos, né? O Thiago da Conectenge, o gerente da Conectenge, ele que vai te dar maiores informações. Eu sei que o modo de lajes é garantido, o de vigas protendidas ainda tem que ver. A Fabiana pergunta, esse modo de proteção TQS vai ser disponibilizado para quem já fez o curso ou só para os novatos? Também, Fabiana, entra em contato lá com o Thiago, tá? O Thiago sempre consegue pra gente, coisas aí fantásticas, né? A gente conseguiu mandar para você de novo aí aquela questão de hiperestático, vai que pinte lá. Dá uma conversada com o Thiago, você tem o WhatsApp dele, escreve direto para ele. Pessoal aí elogiando, né? Professor, você é F, eu que agradeço vocês aí, né? De numa quinta-feira tá aqui conferindo essa grande viagem do Protendido, essa viagem histórica, né? O Gui Perotone, professor, se torna produtiva a realização de projetos em concreto protendido sem a utilização de software? Acho que sim, porque, protendido, todos os meus projetos de protendidos iniciais foram feitos na mão com Excel, né? Nunca baixei. O File, os caras todos lá de trás, ninguém tinha software, né? O Joaquim Cardoso projetou Brasília sem software. Eu faço ainda o seguinte desafio, só para complementar a tua pergunta, né? Será que com os softwares que a gente tem hoje a gente conseguiria projetar Brasília? Será que sairia tão fácil? Então os caras fizeram na mão, cara. Então eu acho que primeiro você tem que saber fazer na mão para depois fazer o software, fazer o que você quer e confirmar o que você tá esperando, tá? O Thiago aí já põe, ó, Conectenge, pode me chamar aqui, ó, ele deixou aí Conectenge Brasil, pode escrever direto pro Thiago que ele vai matar todas as dúvidas aí de vocês. Sérgio Carvalho deixa aqui, ó, eu que sou seu fã, Sérgio, grande amigo, grande engenheiro também. O João Vitor, grande João Vitor, um trabalho sensacional. O João Vitor é dessa nova geração de arquitetos arrojados, tem feito um trabalho muito bonito aí. Nós estamos fazendo o nosso primeiro projeto junto. Vai ter laje protendida, vai ter metálica, vai ter parede de concreto. Entre lá no grupo PR Arquitetura, vocês vão ver o projeto do João Vitor, um arquiteto de mão cheia aí, que trafega muito bem na escola de Mendes Cardoso, do Artigas, mas ele está colocando toda a sua inspiração e fazendo projetos belíssimos, e provavelmente vamos fazer muita coisa em protendido junto aí, viu, João Vitor? Uma honra aí saber que você entrou aí, para mim é um prazer trabalhar com você aí, tá? Vocês viram aí, gente, se não fosse
o Lúcio Costa, o Niemeyer lá atrás, na década de 20, 30, cara, com a Escola de Belas Artes. Pô, absurdo, os caras chamaram o Baumgart para dar aula na Escola de Belas Artes. Olha que coisa sensacional. E nós não aproveitamos o Baumgart nas escolas politécnicas da época, né? Então, realmente, o concreto, tanto armado ou protendido, só foram para frente porque houve, obviamente, um empurrãozinho do governo, né? O Niemeyer e o Lúcio Costa, obviamente, eram muito relacionados com os governos, e depois, obviamente, do Niemeyer fazer o conjunto da Pampulha, né, lá em Belo Horizonte, para o Juscelino. O Juscelino acaba sendo eleito presidente do Brasil, e aí o concreto toma aquela ligação fantástica que aí ninguém mais segura, né? Mas é importante a gente olhar lá para trás, né, como eu falei no começo da live, o pessoal fica falando, por que Dubai, por que no Emirados Árabes? Cara, a gente fazia tudo isso aí na década de 30, tá? 20 e 30 a gente tinha os maiores edifícios do mundo, as maiores pontes do mundo, tá? Então nós já fomos a Dubai lá em 1920, 1930. Inclusive a norma americana, na década de 30, foi modificada porque o Boazzi, um grande engenheiro americano, veio para o Brasil para conhecer o edifício à noite. E para você ter uma ideia, ele acabou voltando para os Estados Unidos e falando, galera, nós temos que mudar a nossa norma, porque o que o Baumgart está fazendo com aqueles pilares esbeltos lá no Brasil é o que a gente tem que fazer. Então a norma americana foi modificada por causa do edifício à noite, que era o maior do mundo, e o Baumgart fazendo um trabalho aí sensacional. Então a gente tem que retomar, né, esse espírito arrojado que o brasileiro tem em projetar, né, que também acabou depois com o próprio Joaquim Cardoso também se consolidando, né? Então o Brasil realmente é um país que sempre foi um país de vanguarda no concreto. Observe-se, por exemplo, que a gente introduziu o método Estados Limites muito antes da Europa, né? Com um trabalho sensacional de engenheiros como o professor Telêmaco Van Langendonck e tantos outros grandes engenheiros que passaram, né? Citamos aqui inúmeros engenheiros sensacionais que deram a sua contribuição. Então realmente a gente tem que retomar essa inspiração nesses grandes guerreiros aí, estudar, fazer na mão, usar o software, né? Mas usar o software com consciência. Então eu acho que é por aí que a gente vai conseguir conciliar, né? A gente tem que olhar para trás para ter todas essas influências, entender como eles faziam e entender hoje em dia como as coisas funcionam e tentar misturar as coisas e a partir daí da próxima subida na escada, né? Eu acho que é por aí. Bom, pessoal, 8:02, por enquanto o Instagram aqui não me cortou, ainda dá tempo ainda para mais alguma pergunta. Deixa eu dar uma passada aqui para ver se tem mais alguma coisa que eu perdi. Deixa eu ver aqui, o Pedro, grande Pedro Gonçalves, engenheiro lá de Campinas. Será que com as regras do futebol Pelé teria o mesmo número de gols? O duro ainda é o seguinte, né, Pedro, com o VAR, né? O VAR está para o futebol, assim como a norma muitas vezes está para o engenheiro. É claro que a gente tem que respeitar a norma, mas muita coisa de Brasília não teria sido construída se o Joaquim Cardoso também tivesse seguido a letra, né? Claro que a norma a gente tem que fazer porque, obviamente, nem todo mundo vai ter o talento de um Baumgart, um talento do Joaquim Cardoso. A gente tem que realmente pôr na norma. E como hoje muita coisa é computacional, a gente tem que amarrar na norma, né? Mas, sem dúvida alguma, o Pelé não teria tido talvez o mesmo êxito se fosse hoje em dia com o VAR, né? Grande José Vanderlei também, meus amigos de Recife, né? A Fabiana, o José Vanderlei estão sempre aí dando aquela força. Grande abraço para vocês aí, pô, vocês moram no meu coração. Espero voltar para Recife para ver a ponte Maurício de Nassau, né? E também para a gente poder comer aquela comida gostosa que só vocês sabem fazer aí. A Ana Raíza também aqui. Muito boa live, obrigado, Ana. Grande abraço para você, todo o pessoal de Campo Mourão, que também o pessoal aí de Campo Mourão é a minha raiz. Quem leu o livro viu lá, né? Meus parentes todos de Campo Mourão. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Agradecendo a atenção de todos vocês. Eu vou pôr na sequência aí algumas divulgações relativas ao curso, tá? E essa live vai ficar disponível aí no meu feed para quem quiser depois assistir e viajar de novo nessa história maravilhosa. Mas eu deixo essa reflexão para vocês, né? Pensa bem nisso. Se o concreto tivesse começado com uma peça que não fosse um barco, será que o concreto armado teria se disseminado tão rapidamente? Talvez não, né? Porque o Mounier, ele nunca teria associado, porque o Mounier, com a preocupação dele era a umidade, ele sempre aplicou o concreto com umidade,
Se fosse uma peça diferente do barco, o Munier não teria sacado isso, né? Se fosse um pilar, uma viga, o Munier ia passar direto, não ia nem se ligar. Como ele viu uma peça resistente à umidade, ele falou, poxa, tá aqui uma coisa que eu posso usar. Então, essa é uma reflexão muito legal, né? Bom, pessoal, deu uma travada aqui, ainda bem que travou mais pro final, né? Dou meu tchau aí para vocês, um grande abraço aí, tá no coração de todos vocês e a gente se encontra aí. Valeu, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.